nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos para adorar a Deus mais uma vez. Vamos iniciar o culto. Hoje um dia que foi corrido para muita gente, para outros nem tanto, né? Mas vamos nós agora parar, cessar tudo e vamos estar na presença do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos iniciar, vamos orar. E vamos começar orando, agradecendo, engrandecendo a Deus, né, e clamando por essa nação, por essa terra, né? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, glória seja dada a ti. Pai querido, tu és Deus acima de todas as coisas, e tu és, Senhor, soberano sobre toda a terra. Tu és soberano, Senhor, sobre a nossa nação. Tu és soberano sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Tu és soberano sobre a nossa casa, Senhor. Tudo, ó Pai, está nas tuas mãos, e tu és, ó Pai, o Deus de todas as coisas. E nós, Senhor, te agradecemos por tudo que tu tens feito na nossa vida, na nossa terra. Pai querido, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção, ó Pai, as tuas providências e as tuas intervenções, ó Pai, em toda a história da nossa vida e, ó Pai, da nossa terra. E nós, Senhor, nesse momento estamos aqui para te adorar e glorificar o teu nome. Queremos te prestar um culto verdadeiro, um culto, ó Pai, racional, um culto, ó Pai, que estamos conscientes do que estamos fazendo, um culto onde nós escolhemos, ó Pai, fazer todas as coisas, adorar, ó Pai, e nos render a ti. Um culto, ó Pai, que fazemos, ó Pai, com total consciência, e assim, Senhor, que possamos estar te agradando, ó Pai, para que seja tudo feito com sinceridade, ó Pai, no coração. Que o teu Espírito Santo venha sobre nós e que tome o lugar de honra na nossa vida mais uma vez. Que o teu Espírito, Senhor, venha e encha o nosso coração. Que venha, Senhor, nos dar, ó Pai, condições de chegarmos diante da tua presença, de um Deus que é tão santo. Toma, Senhor, tudo que acontecer nesse culto, que seja, ó Pai, tudo controlado pelo teu Espírito. Queremos, ó Pai, nos render totalmente a ti e à tua presença. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos cometido, ó Pai, falhas de omissão, de pensamentos e até, ó Pai, ações e palavras que nós temos dito e feito, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, lava-nos, para que possamos estar livres na tua presença. E receba a nossa adoração. Senhor, nesse início de culto, nós já queremos clamar a ti, ó Pai, por essa nação. Ó Pai, encerrou-se agora, Senhor, as votações, e daqui a pouco, ó Pai, já estarão aí os resultados, e nós clamamos a ti, ó Pai, para que, ó Pai, haja justiça sobre essa terra. Numa terra de injustos, nós clamamos por justiça. Que o Senhor venha, ó Pai, pesar sobre a vida de cada um eleito, ó Pai, para que possam ter consciência e agirem aqui, ó Pai, com justiça na terra em favor do teu povo. Toma, Senhor, a nossa nação. Queremos proclamar aqui o teu senhorio sobre essa terra. Por isso nós clamamos, ó Pai, que tu, ó Pai, esteja nos dando líderes com justiça, para a glória do teu nome. Que possa teu nome ser glorificado nessa noite, e que possamos, ó Pai, sentir a tua presença de uma forma muito especial. Glória seja dada a ti. Nós te louvamos, nós adoramos,
no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vou chamar as irmãs para estarem aqui ministrando com a gente, e vamos estar louvando o Senhor, glorificando a Deus, nosso Deus que é digno de honra, de louvor. E eu sempre digo, cantar o mundo canta, cantar as pessoas cantam, mas adorar é um privilégio nosso. E nós adoramos quando a música não sai da nossa boca, mas sai do nosso coração. Quando a gente faz dela o nosso testemunho, a gente usa ela como testemunho. A letra da música fala do que vivemos, e aí ela se torna uma adoração. Então vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Amém?
Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Vamos estar ofertando ao Senhor nesse momento, trazendo dízimos, ofertas, colocando diante dele o nosso testemunho de adoradores, testemunho de quem caminha confiando nele a cada dia, quem recebe dele, reconhece e coloca diante dele um pouco daquilo que ele tem nos dado. Vamos estar consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas. Senhor, nós apresentamos aqui como adoração um pouco da colheita que nós temos, um pouco daquilo que Tu nos deu, Senhor. Nós, ó Pai, o que temos e o que somos é por Tua causa e Tu que nos dá todas as coisas. E reconhecendo isso, nós Te adoramos agora, colocando aqui e entregando, ó Pai, com alegria, como adoração a Ti, Senhor. Ó Pai, nós só podemos declarar aqui o quanto confiamos em Ti, e por isso clamamos que Tu continue nos abençoando, nos dando a oportunidade, o sustento, para que possamos, ó Pai, continuar caminhando com a cabeça erguida, Senhor, como Teus filhos, de que não tem de se envergonhar. Então, Senhor, abençoe a casa, o trabalho de cada um dos Teus filhos, a despensa de cada um, para que cada um possa ser bom mordomo, Senhor, possa ter sabedoria para administrar tudo aquilo que Tu tem confiado em nossas mãos. Nós apresentamos a Ti e consagramos os dízimos e ofertas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar a Deus. Silêncio do
Louvado seja o nome do Senhor. Querido, convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Texto muito conhecido. O título, A Pesca Maravilhosa. Momento em que Simão Pedro se encontra com Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e assentassem-se. Ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase que ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Podeis assentar, irmãos. Essa história acontece no texto aqui falando que havia um lago, o lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré, ele é chamado em alguns momentos de Mar da Galileia, em outros momentos de Mar de Tiberíades, ou então Lago de Genezaré. Alguns dão nomes diferentes, mas ele é chamado em alguns momentos de lago e outros momentos de mar, porque ele é muito grande. Ele tinha aproximadamente 19 quilômetros de extensão, mais ou menos daqui a Itaipava, era o tamanho do lago. Então era algo que é muito parecido assim com o mar, meio parecido com a Baía de Guanabara, para quem está um pouco mais familiarizado. E ele era muito grande e havia muita distância, e era também um lugar de sustento. Havia muita pesca naquele lugar. Era um lago de água doce. E o texto fala que Jesus estava ali, e quando ele está passando por ali, ele viu uma multidão muito grande, e viu 2 barcos ali que vinham voltado da pesca, e os pescadores estavam lavando a rede. E ele se aproxima desses homens, desses pescadores, e pede para entrar em um dos barcos, que era o barco de Simão, e pede para afastar um pouquinho o barco da água, da terra para dentro da água. Por que isso? Queridos, a questão mais lógica é que era algo técnico, que Jesus sabia muito bem, que quando alguém fala de dentro da água, é fácil para que as pessoas que estão fora da água ouçam, porque a água ajuda a propagar as ondas. Quem está dentro de um barco, de um lago, né,
fala alguma coisa do barco e quem está na borda, na margem, ouve perfeitamente. Quem já andou de barquinho, né? Eu já andei com barquinho de remo muitas vezes ali na represa de São José, e isso é muito interessante, porque você pode falar muito baixinho de dentro do barco, estando no meio da represa, que todo mundo escuta lá, porque há uma questão acústica da água. E Jesus queria falar para uma multidão, e ele se afasta um pouquinho, para que também a multidão não comprimisse ele muito. Mas o fato é que aqui começa uma história maravilhosa, porque Jesus ele entra no barco de Simão Pedro, e aqui é que nós estamos começando a nossa mensagem nesse momento, nessa noite. Quando Jesus entra no barco, Jesus estava ali para um encontro especial com Simão Pedro e também com outros discípulos que estavam ali. Mas Simão, ele é o foco desse momento. E ele entra justamente no barco de Simão. Porque quando Jesus entra no barco, ele começa a ter intimidade com o dono do barco. Quando Jesus entra no barco, ele recebeu autorização de Simão para ele entrar no barco, e agora ele está ali com uma certa intimidade, ele está dentro do barco de Simão. A primeira coisa que precisa acontecer na nossa vida, irmãos, é que Jesus precisa entrar dentro da nossa vida. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele tem intimidade com a gente. Ele tem intimidade comigo. Ele tem intimidade com você. E isso é que faz toda a diferença. O grande problema é que muitas vezes a gente pensa que Jesus está no nosso barco e tem intimidade, mas na verdade ele é como um passageiro de uma barca. Nós deixamos ele entrar, mas nós não demos total liberdade para ele. Nesse momento, os pescadores estavam lavando as redes, portanto, eles provavelmente estavam fora do barco. E quando Jesus entra no barco, dá-se a entender, pelas configurações, que Jesus estava sozinho no barco, ou seja, ele tinha total liberdade naquele momento. Ele estava ali com autoridade e também autorizado pelo dono do barco. O que eu quero dizer é que a nossa história começa com Jesus entrando na nossa vida, mas quando nós damos total autoridade a Ele. Porque muitas vezes nós chamamos Jesus para o nosso barco, mas nós queremos segurar o timão. Nós queremos ter controle de todas as coisas. Nós queremos estar ocupando o espaço. E junto com Jesus também, às vezes, chamamos outros para entrarem no barco. De tal maneira que há tanta gente no barco que a gente não sabe mais quem está no controle. Quantas vezes a nossa vida está tão lotada que a gente não sabe mais quem está no controle da nossa vida. A gente até fala que é Jesus, mas muitas vezes não é. Muitas vezes sou eu mesmo e às vezes nem sou eu mais, porque eu já perdi o controle e não é Jesus quem está controlando. A primeira parte, a introdução dessa nossa história hoje, dessa mensagem, Jesus já entrou como autoridade no teu barco, como quem tem ali o controle do teu barco, da tua vida. Quando Jesus entra no barco, as coisas vão ser diferentes. A voz de Jesus vai ser ouvida de uma forma diferente. Aqui no caso havia uma questão técnica, mas mais do que isso, o que eu quero te dizer é que espiritualmente, quando Jesus entra no barco, a gente escuta a voz dele. Tem muita gente falando que tem Jesus no coração, mas não escuta a voz de Deus. E quando escuta, finge que não escuta, não obedece. E a gente precisa estar muito atento para isso. Primeira coisa é que Jesus tem que entrar no barco. E é interessante que esse barco aqui, e esses homens, e Simão que está aqui como o dono do barco e que convida Jesus, está fazendo algo muito importante. Ele está lavando as redes. Deixa eu te explicar sobre isso. Os pescadores saíram para pescar na hora certa, de madrugada. Melhor horário para pescar.
É o horário mais fácil. As pescas são feitas de madrugada. É quando vão pegar os cardumes e estão ali agrupados e no lugar certo vão pegar uma grande quantidade de peixe. E esses homens pescadores, eles foram ali para pescar na hora certa. E eles tinham as ferramentas certas. Eles tinham a tecnologia da época. Eles tinham as redes, o barco, tudo o que precisavam. Conhecimento, eles sabiam aonde ir, a hora de ir, o que fazer, e foram pescar. Só que não pegaram nada. Eles passaram a noite inteira pescando e não conseguiram pegar nada. Voltaram com o barco vazio. O texto nos fala mais na frente sobre isso. Eles voltaram com o barco vazio, e isso é um conjunto de frustrações. Porque ninguém sai para pescar pensando em voltar com a mão vazia. Todo pescador sai para pescar pensando em voltar com um grande peixe. E se tem alguém aqui que gosta de pescar e sai para pescar de vez em quando, corre o risco de ter ido pescar e na volta passou na peixaria para comprar o peixe, porque não pegou nada. Tem gente rindo aí, é sinal que deve ter acontecido isso. Mas a verdade é que esses homens, apesar de terem tudo certo, a isca certa, o lugar certo, ferramenta certa, a hora certa, o barco certo, mas eles não tinham o peixe, não pescaram nada. Querido, quantas vezes na nossa vida a gente tem todo o conhecimento que a gente precisa? A gente tem estrutura, a gente tem tecnologia, estratégia, a gente tem tudo, mas quantas vezes os nossos planos são frustrados? Quantas vezes a gente volta como alguém que perdeu, como alguém que não alcançou e não sabe nem explicar o porquê? Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Estava tudo caminhando direitinho, não era para ter acontecido, mas aconteceu. Nós não pegamos nada. Esses homens voltaram, primeiro, com a frustração de não terem nada para eles, porque eles não pegaram nenhum peixe para eles mesmos. Segundo, eles não tinham nada para os outros, porque ali tinha um montão de gente na praia esperando os pescadores para comprar o peixe do pescador. E quando eles chegam sem nada, aqueles que estavam esperando ali algum peixe deles também estão frustrados. Então a frustração de Simão, de Tiago e de todos que estavam ali, também foi a frustração de muitas outras pessoas. Além deles terem sofrido, além deles terem se frustrado, isso também causou frustração em outros. Sabe, queridos, o nosso tombo machuca muita gente. Quando a gente cai, outras pessoas sentem também. Quando a gente sofre e sente dor, outros também sofrem e sentem dor. E quem de nós aqui já não foi pego desprevenido, pego de surpresa, porque tinha tudo para dar certo, mas não deu. Tinha tudo para dar certo, mas falhou. E agora, esses homens estão aqui humilhados, entristecidos, com um sentimento de derrota, diante de pessoas que estão olhando e dizendo assim: pô, esses caras não são de nada mesmo aí. Pegaram nem um lambarizinho para fazer aqui pegaram nada. Porque, irmãos, na hora que a gente está mal, sempre tem aquele que ainda vai, jogar um pouquinho mais de lenha na fogueira, querendo ferir mais a gente. Só que é nesse momento que Jesus entra no barco de Pedro, de Simão. É nesse momento que Jesus entra. Querido, no momento difícil, é nesse momento que Jesus entra na nossa história. No momento de frustração, é nesse momento que Jesus se faz presente, porque Ele nunca nos deixou só,
e Ele sabe no nosso momento mais difícil o que nós precisamos. E Ele vem ao nosso encontro. Ele nunca me abandonou, Ele nunca te abandonou, em nenhum momento da história. Mas esses homens estavam ali lavando as redes, e isso é muito importante, porque eles precisavam renovar aquilo que estava ali. As redes estavam sujas porque não pegaram peixe nenhum, mas certamente pegaram detritos, pegaram coisas que estavam no fundo do mar, pegaram pedaços de madeira, pegaram cascalho, pegaram outras coisas que vão entulhar, que vão atrapalhar a terem novas conquistas, a uma nova pesca. Então aqueles homens vão tirando tudo aquilo que não serve mais para eles, aquilo que iria atrapalhar eles de serem abençoados. E essa é uma lição que nós precisamos ter também, porque muitas vezes nós carregamos na nossa vida entulhos dentro do nosso coração, detritos de noites de frustração, detritos de momentos de derrota que nós passamos, e a gente carrega esse resto no nosso coração, e quem carrega esses restos no coração nunca estará pronto para uma nova pesca. Mas aqueles homens estavam, eles não iam sair mais para pescar naquele dia, mas ainda assim estavam lavando as redes, ainda assim estavam jogando fora tudo aquilo que era resquício de uma derrota, resquício de uma noite difícil, resquício de um momento difícil. Eles foram deixando aquilo de lado, lavando as redes. E agora Jesus entra no barco, e eles estão lá, e Jesus começa a ensinar, a falar, e ensinar várias mensagens ali. E dado o momento, depois de ensinar, agora Jesus quer dar uma lição mais diretamente para esses homens que deixaram ele entrar no barco. Querido, Deus ama o mundo. João 3,16 fala isso. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama a todos, e Deus revela-se para todos. Mas Ele vai tratar de uma forma especial para quem deixa Ele entrar no barco. Sabe o que isso significa? Que pode ter muita gente dentro da igreja, mas Ele vai tratar individualmente com aqueles que deixam Ele entrar na sua vida, aqueles que deixam Ele ocupar todo o espaço, aqueles que já não carregam mais os detritos da sua vida, aqueles que não dividem o seu barco com outras pessoas, mas deixa o Senhor Jesus à vontade no barco e diz: Senhor, o barco é do Senhor, fica à vontade, ele é todo seu. E Ele vai tratar de uma forma especial com cada um desses. E nesse momento, então, Ele vira para Simão e fala assim: Simão, pega o barco e vamos voltar lá para dentro, vamos para o mar e vamos lançar a rede de novo. Quando Ele acabou de falar para as pessoas que estavam ali, Ele lança um desafio para Simão. Para Ele tratar de Simão, Ele lança um desafio. Preste atenção, querido irmão, querida irmã, que está aqui, que está em casa, preste atenção nisso. O Senhor Jesus, eu disse aqui que Ele quer tratar de uma forma especial com aquele que deixa Ele entrar no barco. E o tratamento dele começa com um desafio. Nós somos desafiados. Por quê? Porque ser curado não é uma coisa fácil. Se tornar um vaso de honra não é algo fácil. Ser usado não é algo fácil. Nós cantamos aqui um cântico que fala sobre isso. Usa-me, Senhor. Mas isso não é fácil, porque nós precisamos estar sendo forjados, e para isso nós temos que responder a desafios. Porque Deus não usa todos, Ele ama todos,
Mas Deus não usa e não trata todos de uma forma tão individual assim. Ele começa com um desafio. E o primeiro desafio ele lança aqui para Pedro. Ele diz: vamos voltar para lá. E o desafio não é voltar para dentro do mar, porque isso Pedro fazia normalmente todas as vezes. O desafio não é você ir fazer alguma coisa que você sabe fazer. O desafio não é você retomar a caminhada de alguma coisa que você sabe. Esse não é o desafio. O desafio é você acreditar que com Deus, tudo que você fizer novamente vai ser diferente. Alguém disse nessas palestras, motivacionais, que é burrice fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Você já ouviu isso por aí, talvez até de uma forma diferente, mas isso você já ouviu. Se você está fazendo uma coisa e ela dá errado, e você vai fazer e faz da mesma forma, vai dar errado de novo. Essa é a lógica. Mas acontece que com Deus a lógica é outra. Porque uma coisa é eu fazer sobre eu tendo controle. E outra coisa é eu fazer a mesma coisa, deixando Deus estar no controle. E aqui aconteceu exatamente isso. O desafio não era voltar para dentro do lago. O desafio era acreditar que eu fazer a mesma coisa sobre a ordem de Jesus ia dar um resultado diferente. E Pedro entende isso. Por quê? Jesus fala com ele: vamos voltar para lá. Sai da tua posição de conforto. Sai do ponto de paralisia que você está. Eu sei que foi difícil, eu sei que você passou por uma noite difícil, eu sei que você chegou aqui frustrado na praia, mas vamos voltar, sai dessa posição de conforto e vamos de novo para lá, e lança as redes. E Pedro então fala com ele e diz assim: Senhor. E é interessante que nesse momento, eu não sei como é que está na tua versão aí, mas na minha aqui, no versículo 5, diz assim: e respondendo Simão disse-lhe: Mestre. É interessante que nesse momento Simão chama ele de mestre, porque Simão ainda não tem ele como Senhor, Simão ainda não tem uma experiência profunda com ele. Apesar dele estar no barco, ele reconhece a autoridade de Jesus, mas ele ainda não reconhece quem ele é realmente. E ele diz: Mestre, nós trabalhamos a noite toda, nós fizemos tudo certo, da maneira certa, com a estratégia certa, no lugar certo, na hora certa, com as redes certas, tudo certo. E nós não pegamos nada. É interessante que Simão, ele dá uma resposta direta, e é uma resposta que muitas vezes eu e você damos para Deus. Quando o Senhor nos desafia a tentarmos de novo, quando o Senhor nos desafia a começarmos outra vez, muitas vezes a gente fala assim: Senhor, mas eu já tentei. Você já orou assim? Você já falou isso com Deus? Senhor, eu já tentei. Senhor, eu já fiz. Senhor, não dá. Senhor, o mar não está para peixe. A situação é muito difícil, Senhor. O que eu podia fazer, eu fiz. Os recursos que eu tinha, eu usei. Não dá. Mas é interessante que Pedro responde isso. E é por isso que eu sou tão fã de Pedro. Eu declaro isso sempre. Pedro é o meu personagem predileto dos discípulos. Eu sou fã desse cara, do Pedrão. E ele fala para Jesus, diz assim: Senhor, a gente fez, mas voltamos frustrados. Nós chegamos sem nada. Nós já tentamos. Só que ele completa o versículo dizendo assim: mas sobre a tua palavra
em obediência à tua ordem, debaixo do teu comando, de acordo com o que o Senhor está querendo, nós vamos fazer isso. Esse é o segredo da nossa caminhada. A caminhada com Deus, e eu tenho falado, quarta-feira nós falamos aqui sobre reino de Deus e como o reino de Deus é, na verdade, a nossa caminhada, a nossa vida, né? E a nossa caminhada com Deus, o reino de Deus, é feito exatamente disso que nós estamos tratando aqui nessa noite. É uma caminhada que tem frustrações, é uma caminhada, a nossa vida passa por momentos de lutas, passa por muitas noites difíceis, por noites de decepções, por momentos em que a gente não entende o que está acontecendo. E muitas vezes somos levados a uma desmotivação. Nós estamos desmotivados. E ali a gente fica paralisados. E o Senhor nos fala: levanta, começa de novo, tenta outra vez, vamos reiniciar. E muitas vezes no nosso coração a gente diz assim: mas eu estou cansado, eu já lutei muito, foi a noite toda, trabalhando, fazendo, tudo para dar certo, mas nada deu. Geralmente é a nossa resposta. Só que Pedro é aquele que deixa Jesus entrar no barco. E aí é que vem o segredo da nossa caminhada. Quando a gente deixa Jesus entrar no barco, a gente entende que a gente precisa estar debaixo da autoridade dele, debaixo da ordem dele, debaixo da palavra dele. E Pedro fala isso e diz: sobre a tua palavra, debaixo da tua ordem, sobre o teu comando, nós vamos de novo. E ele ainda não conhecia Jesus como Senhor, mas ele reconhecia a autoridade. As nossas frustrações não podem ser desculpa para ficarmos parados. E diz o texto que eles foram, no versículo 6, eles fizeram exatamente como Jesus mandou. E lançaram as redes no mesmo lugar que algumas horas antes eles estavam. No mesmo lugar, da mesma forma, com o mesmo barco, com as mesmas redes, lançaram ali. Mas diz o texto que tinha tanto peixe, que as redes estavam quase se arrebentando. Era tanto peixe que eles chamaram o outro barco para ajudar. E diz que os dois barcos estavam tão cheios de peixe que eles quase afundavam, quase iam a pique, já quase não suportavam mais. Preste atenção. Quando a gente começa a agir, eu e você começamos a agir debaixo da palavra do Senhor, ainda que tudo pareça não ter mais jeito, Ele muda a natureza, a história, o curso das coisas, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Se o mar não tinha peixe, Ele colocou peixe no mar. Se não tem jeito, Ele faz ter jeito. Se não dava mais, Ele faz dar de novo. Ele é o dono de todas as coisas. Então a gente precisa aprender a caminhar debaixo da orientação dEle. Não por mim mesmo, não pelo que eu sei, não pelo que os meus diplomas me dizem que tem que ser, não porque existem estratégias, porque existem formas que já estão fazendo, os coaches da vida que estão aí assumindo os púlpitos. Não é da nossa forma, não é de forma humana, precisa ser da maneira de Deus. Quando é da maneira de Deus, nada é impossível.
tudo pode ser feito de novo. Tudo novo de novo. Porque o nosso Deus, Ele é fonte inesgotável. E Ele é quem faz o sobrenatural. O texto fala que era tanto peixe que as redes deles não suportavam, que os barcos não cabiam, não aguentavam. O que eu quero te dizer, querido irmão, querida irmã, é que a nossa caminhada não é fácil, mas confie na palavra do Senhor, porque se confiarmos e obedecermos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Já diz o salmista, grandes coisas o Senhor tem feito, e grandes coisas Ele vai fazer. Muitas vezes a gente não está nem preparado. Aqueles homens não estavam preparados para um milagre de Jesus. Estavam preparados para serem bem-sucedidos com aquilo que eles sabiam. Eles tinham barcos que suportavam a pesca que eles faziam por conhecimento deles. Eles tinham redes que suportavam a quantidade de peixe que eles estavam acostumados. Mas só que o que Deus tem para mim e para você é muito mais. E às vezes a gente não está pronto para tudo o que Ele tem para nós. Diz o texto que o barco quase se afundava. Você sabe o que a Bíblia fala? E eu gosto demais desse texto. A Bíblia fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Você está entendendo isso, irmãos? Mas você sabe qual é o segredo? Temer ao Senhor e obedecer a Ele. Está debaixo da palavra dEle. Não da palavra dos homens, não da palavra que nos foi ensinado, não dos conceitos e preconceitos que nós já temos estabelecidos, mas da palavra dele, pura e simples. Jesus deu uma palavra para Simão, pura e simples. Jesus, ele não foi ali um coach e usou de estratégias e palavras difíceis, né, para tentar convencer Simão. Ele só falou assim: ó, vamos voltar para lá e lança a rede de novo. Só isso que Jesus falou. E Simão só obedeceu a uma palavra simples. Como eu tenho dito aqui, o evangelho é simples, não é para se inventar nada, já está na palavra. É para cumprir, é para obedecer, está debaixo e dizer: Senhor, é o Senhor que está mandando? Eu vou. Eu não vejo possibilidade, mas o Senhor está mandando? Eu vou. E eles foram. E quando a gente faz isso, Deus faz uma obra grandiosa na nossa vida. Deus faz algo realmente poderoso e muda toda a história, muda todas as coisas. Querido, eu não sei qual é a noite difícil que você vem passando. Talvez você tenha passado algumas noites difíceis, alguns momentos difíceis, mas eu sei que o Jesus que entra no barco está aqui. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus há muito tempo. Sim, mas muitas vezes a gente deixou ele fora do barco. Assim como eu já mencionei aqui a igreja de Laodiceia, que estavam fazendo festa e culto, mas deixou Jesus do lado de fora. Lá em Atos, no capítulo 3, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro e participo da festa. Você há com ele e ele comigo. Muitas vezes a gente deixa Jesus de fora, a gente adora, a gente aceitou a Ele, mas Ele não está dentro, Ele não está governando. E quando a gente deixa Jesus governar, e quando a gente se submete à palavra dEle, a gente realmente vai experimentar o sobrenatural dEle. É aí que vem a diferença, é aí que a gente pode descansar e confiar. E eles voltam, e quando eles voltam para a praia, Simão, então faz aqui um
uma confissão para Jesus. Versículo 8 e 9 diz: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Diz o versículo 9 que porque ele estava espantado, o espanto tomou conta dele poderosamente e de todos que estavam ali, porque ele viu. Mas olha só, queridos, mais uma lição importante aqui. Simão reconheceu agora que Jesus era mais do que um mestre, e ele diz: Senhor. Agora ele reconhece o senhorio. E ele diz isso para Jesus e fala: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Tu és santo. Tu és santo, e eu não sou digno de estar na tua presença. Esse é o coração de um servo e de um adorador. Só que tem muita gente aí que pensa que tem direitos. E eu vivo falando isso aqui. E começa a querer exigir a presença de Deus de qualquer maneira. Não é assim. Nós precisamos chegar diante dele quebrantados, porque ele realmente é santo. E pela graça e misericórdia, ele nos acolhe, ele nos abraça. Não pelo que eu faço, mas quando eu reconheço que sou pecador e que nada sou e ele é tudo, isso é que cria aliança. Isso é que me coloca no meu lugar e coloca ele no lugar dele. Ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele tem que estar no trono, ele tem que ter o controle da minha vida. E eu, Senhor, eu só sou um pecador. Quando Simão fala isso, Simão aqui, ele abre a deixa para Jesus fazer uma aliança poderosa com ele. Ele diz assim: Simão, me segue, que eu vou fazer de você pescador de homens. Eu fico pensando, irmãos, nesse momento, o que passou na cabeça de Simão. Simão começou, eu não sei, aqui os mais antigos vão talvez lembrar, né, do Fantástico Mundo de Bob, que alguém falava uma coisa e ele logo, né, um desenhozinho, e ele logo começava a imaginar aquilo acontecendo. Imagine, né, esse Bob lá no lugar de Simão, e Jesus falando com ele: Simão, me segue que eu vou te fazer pescador de homens. E aí ele pensando assim, num barquinho, e ele puxando a rede e vindo um montão de homens na rede, porque não fazia muito sentido para ele. Aquela história toda, ele estava conhecendo Jesus ali, e Jesus lança um desafio para ele, ele vai lá e pega muito peixe, e agora Jesus fala para ele: ó, se você me seguir, eu vou transformar a tua vida, e o que vai estar chegando até você são homens, não peixes. É muito maior do que você pode imaginar. Sabe, queridos, eu fico aqui pensando se nesse momento Simão entendeu o que Jesus estava falando. Talvez não, porque muitas vezes o desafio que Deus tem para mim e para você não seja algo que a gente consiga entender, porque não parece ser lógico. A Bíblia fala que as coisas de Deus parecem loucura para os homens. Às vezes as coisas não funcionam, para a gente tem uma forma assim diferente, e parece que não vai dar certo, mas Deus, Ele é sobrenatural, e faz o sobrenatural. E aí às vezes a gente tem dificuldade de entender, só que Deus está falando com você. Deus tem algo para você e através de você, para você e através de você. Preste atenção, quando somos abençoados, assim como nós somos quando sofremos uma frustração, nós contagiamos outras pessoas. Como eu disse aqui, a decepção desses discípulos
quando voltaram sem peixe, contagiava a multidão que estava na praia esperando peixe. Mas quando somos abençoados, eles pegaram tanto peixe que chamaram o outro barco. Nós vamos repartir bênção. O que vem sobre a nossa vida transborda e enche a vida de outros. O salmista fala isso. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Outros vão receber. Os familiares vão receber. Os amigos vão receber. Até os desconhecidos. Quando nós somos abençoados por Deus, estamos debaixo da palavra de Deus e obediência a Ele, nós vamos ser abençoados e aquilo que Deus vai colocar sobre a nossa vida vai se multiplicar na vida de outros. Vai abençoar outras vidas. Deus chama Simão para uma tarefa e diz assim: olha, se você me seguir, você vai ser abençoado. E outros homens vão ser abençoados pela sua vida. Você vai ser pescador de homens. Mas o que Deus tem para mim e para você é muito mais do que aquilo que nós somos. Se você olhar para a sua vida, você hoje entende aonde você está e talvez você veja algumas limitações, mas Deus não vê limitações na tua vida. Deus tem projetos maiores. Deus enxerga aquilo que a gente não enxerga. E Deus quer nos levar a muito mais além. E Ele chama esse pescador para mudar agora e dizer, e ser um pescador de homens. E o Pedrão, no último versículo, versículo 11, e diz assim: e levando os barcos para a terra, deixando tudo, e o seguiram. Sabe, queridos, eu gosto muito disso aqui. E aqui eu acho que há um outro segredo muito forte para as igrejas hoje. Para as pessoas que vão atrás de bênçãos, pessoas que vão atrás de milagres, atrás do sobrenatural. Aqueles homens começaram essa história com uma frustração. Qual era a frustração? Barco vazio, rede vazia, não tinham peixe, não tinham nada. Esse era o problema deles. E Jesus desafia, eles vão para o mar e voltam com o barco cheio de peixe, as redes cheias de peixe. Não havia mais aquela frustração e não havia mais a falta. Agora eles tinham em abundância o milagre, o sobrenatural. Mas quando Jesus fala assim: olha, o que vocês precisavam agora, eu já fiz. Mas eu tenho mais para vocês. O texto fala que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. O que eles deixaram? Eles deixaram o que eles conheciam: o barco, a rede, o que era a segurança deles, o que eles tinham de conceitos. Eles deixaram isso. Deixaram. E diz que eles só colocaram o barco em terra. Mas pelo que fala aqui, nem descarregar o barco eles descarregaram. Nem tirar os peixes de dentro do barco eles não tiraram. O texto pelo menos dá a entender isso. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mas se eles deixaram o que eles conheciam, o barco, as redes, eles deixaram também os peixes, o milagre, o sobrenatural. Sabe o que isso significa para hoje? Jesus é muito mais do que os milagres que Ele faz. Deus é muito mais do que o sobrenatural que Ele faz. Enquanto tem muita gente aí atrás do sobrenatural, do milagre, está perdendo tempo. Porque melhor é ter o Deus dos milagres. Melhor é ter
o Senhor do sobrenatural do que o milagre que Ele faz. Eu não sei se você está me entendendo, mas ter Jesus, estar com Jesus, é caminhar com uma segurança diferente. Eu não tenho aquela quantidade de peixe. Daqui para frente, eles vão ter o que precisavam a cada dia. Nenhum deles ajuntou tesouro. Daqui para frente, eles vão ter o peixe que eles precisam para cada dia, o pão que eles precisam de cada dia. Não vão ter acúmulo, não vão estar juntando mais do que deve. Chega a um ponto de que tem ali mais de 10.000 pessoas, e está todo mundo com fome, inclusive os discípulos. E Jesus diz assim: o que a gente tem? Ó, Senhor, tem ali uns pães e uns peixinhos, 3, 4 peixinhos mais ou menos. Imagino que Pedro naquele momento assim: pô, mas naquele dia da pesca tinha tanto peixe, e agora só tem isso, como é que vai ser? Você está entendendo? Naquele momento não faltou pão e peixe para ninguém. Eram mais de 10.000 pessoas, a Bíblia fala de 5.000 homens, mas não eram contadas as crianças e as mulheres. Então tinha mais de 10.000 pessoas ali. 5 pães e 2 peixinhos, alimentou aquela multidão e sobrou 12 cestos. E aqui já é uma outra mensagem para o outro momento. 12 cestos para 12 apóstolos. Mas preste atenção, quando a gente não se prende só ao milagre, mas quando a gente se liga ao Deus dos milagres, a nossa vida passa a ser o maior milagre. A nossa segurança, não aquilo que Ele pode fazer. A cada dia a gente experimenta milagres, mas os milagres são apenas consequências do nosso relacionamento com Ele. O que eu estou falando aqui é de relacionamento, porque nesse momento, Pedro, Simão, deixa de lado o conhecimento de um mestre para estar se envolvendo com o Senhor, para andar com o Senhor, para caminhar com o Senhor, para ter um relacionamento diário com o Senhor. O nosso desafio hoje, irmãos, é deixarmos de sermos aqueles caçadores de milagres. De cada culto, cada semana, eu vou atrás de um milagre, para sermos os amigos de caminhada com Jesus. Pessoas que se relacionam com o Deus dos milagres. Quando a gente faz isso, a nossa vida se torna um milagre. Não é mais simplesmente o sobrenatural. Fazer o sol parar, andar sobre as águas, ver doentes sendo curados. Isso é só consequência da caminhada. Isso não era para ser espanto na vida de ninguém. Isso era para ser natural. Porque o sobrenatural é fazer parte do reino de Deus. O sobrenatural é ter paz no coração, independente da tempestade. O sobrenatural é andar com Jesus. Quando Pedro deixa tudo para trás, quando Tiago deixa tudo para trás, quando os outros que estão ali deixam tudo para trás e seguem Jesus, eles estão experimentando algo que eles ainda não entendiam, mas que eles sabiam que era a essência de uma vida nova. Enquanto nós carregarmos os nossos cestos dos milagres que a gente fica mendigando, nós não conheceremos o Deus que nos dá todas as coisas. Assim como o filho pródigo, o que estava em casa, que não conhecia o pai que tinha. Muitas vezes nós somos os crentes que ficam mendigando os milagres, quando o melhor de tudo não é os milagres, mas é viver com Ele. Amém? O maior milagre
não é a cura. O maior milagre não é pagar uma conta impagável. O maior milagre é a nossa vida ser transformada de pessoas frustradas para as pessoas que têm paz e segurança. Ainda que haja tempestade, ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque Ele está comigo. Quando a gente vive assim, os milagres nos acompanham. Os sinais seguem os que creem. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar nesse momento. Vamos estar orando. Quero te convidar a se colocar de pé. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu sei que você já recebeu Jesus no seu coração. Eu sei que você que está aqui hoje já teve uma experiência com Ele, ou várias experiências com Ele. Mas a pergunta, e que precisa ser respondida com muita sinceridade, não para mim, mas você responder para você mesmo, é: será que Jesus está realmente dentro da tua vida, dentro do teu barco? Será que Ele tem o controle e a liberdade total para fazer o que Ele quer dentro de você? Será que Ele é o Senhor e Ele está no controle e no comando? Ou será que os nossos conceitos, nossos valores é que têm assumido o timão da nossa vida? Nesse momento de oração, você tem a oportunidade de dizer para Ele: Senhor, eu estou tirando a mão do timão. Eu quero que o Senhor tenha o controle. Eu não sei como é que vai ser, mas eu quero mais do que um milagre na minha vida. Eu quero a Tua presença. Vamos orar nesse momento. Curva sua cabeça. Se você quer fazer essa oração, ore ao Senhor, coloque a mão no teu coração, ou faça da maneira que você quiser, mas peça isso a Ele, fale com Ele, peça para Ele assumir o controle. Senhor, nós somos, ó Pai, pessoas falhas e indignas de estar diante de Ti, indignas da Tua presença, indignas, Senhor, de sequer, ó Pai, Te pedir alguma coisa. Somos pecadores, falhos. Tu és um Deus santo, mas nós reconhecemos, ó Pai, o Teu amor, a Tua graça, e, ó Pai, nós entendemos a Tua misericórdia, e por isso, Senhor, nós clamamos a Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos, ó Pai, entregar tudo nas Tuas mãos, o governo, o controle, nossa vida. Quantas vezes, Senhor, nós falamos que entregamos tudo para Ti, Senhor, mas nós não temos deixado o Senhor governar de verdade. Quantas vezes nós temos tantas desculpas, tantos argumentos para dizer, Senhor, que não é para a gente, que nós não temos mais força, que nós não sabemos, que nós já tentamos. Mas, Senhor, nesse momento, nós queremos, ó Pai, é que Tu assuma o controle. E que Tu possa, Senhor, nos dizer o que Tu queres de nós. E assim, Senhor, em obediência, nós cumprirmos, ó Pai, as Tuas vontades, o Teu propósito. Toma, Senhor. Pai querido, toma tudo que temos, tudo que somos, tudo que sabemos. Senhor, restaura a nossa vida.
Queremos deixar tudo, ó Pai, para seguir a Ti. Não, ó Pai, como religiosos, mas como servos obedientes, adoradores. Queremos seguir os passos ao Teu lado. E assim, Senhor, ver tudo ao nosso redor sendo restaurado pela Tua presença e pela Tua glória. Toma nossa vida nas Tuas mãos. Nós Te pedimos isso, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus possa achar em nós adoradores verdadeiros, servos verdadeiros. Amém? Nós já vamos encerrar. Deixa eu só te dar aqui anúncios rápidos. Quarta-feira nós estamos com o nosso culto presencial aqui de novo. Estamos estudando a palavra, temos aqui o nosso momento presencial e estamos fazendo da mesma forma, gravando aqui, porque às quartas-feiras nós tínhamos o estudo online e a partir de quarta-feira agora nós estamos começando, né, o programa Semeadores, em que a gente vai estar normalmente gravando o estudo aqui e transmitindo lá. Mas então quarta-feira a gente começa lá com o programa Semeadores pelo canal do YouTube também. Vocês vão receber aí o link, como já recebem do mesmo jeito, tá? Então, estejamos atentos a isso. Estamos nos aproximando da semana também do nosso culto de ação de graças, na quinta-feira, dia 26, não é isso? Quinta-feira, dia 26, nós vamos ter o nosso culto especial do Dia Internacional de Ação de Graças, né? Convide as pessoas, chame as pessoas para estarem aqui. E por fim, mais do que tudo, testemunhe. Seja você o reino de Deus, viva e mostre o amor de Deus para outras pessoas. E deixa Deus brilhar através da tua vida. Amém? Eu acho que são só esses avisos. Oi? No culto de ação de graça e nos demais cultos também, trazer alimentos, né? Mas sobretudo no culto de ação de graças é um dos momentos especiais em que a gente dá alguma coisa, reconhecendo que Ele nos dá tudo, e isso vai abençoar vidas que estão precisando nesse momento de socorro, né? Então não esqueçam de trazer para o culto de ação de graças também algum alimento não perecível. Amém? Vamos então encerrar, receber a bênção e que todos possamos nos sentir abraçados. Esperem eu chegar ali na porta ali, da descida, que eu quero pelo menos te dar uma cotovelada, já que eu não posso dar um abraço, né? O Ministério de Oração vai estar aqui na frente. Se algum irmão ou irmã quiser um momento de oração individual, pessoal, né, é só vir aqui na frente que o Ministério de Oração vai estar aqui intercedendo. Amém? Vamos receber a bênção. Obrigado por tudo, Senhor, que Tu tem feito na nossa vida. Leva-nos em paz agora. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, esteja com o povo de Deus aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, amados, em nome de Jesus.
de Jesus nós somos um. No amor de Deus o Pai nós somos um. Comunhão do Espírito em uma aliança eterna.